E se eu dissesse para você que uma prefeitura pode desperdiçar muito dinheiro público sem que ninguém roube um centavo? Pode parecer estranho. Quando pensamos em dinheiro público mal utilizado, normalmente pensamos logo em corrupção, propina, fraude, superfaturamento, desvio de recursos. E não há dúvida, a corrupção precisa ser combatida com rigor. Mas existe outro problema gigantesco, mais silencioso e muito menos discutido. O desperdício causado pela falta de planejamento, pela desorganização, por decisões ruins e pela ausência de acompanhamento dos resultados. E os estudos mostram que esse problema pode ser muito maior do que muita gente imagina. Uma pesquisa publicada pela Escola Nacional de Administração Pública analisou auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União em 322 municípios. O resultado chama a atenção. As irregularidades classificadas como problemas de má gestão foram quase 3 vezes mais frequentes do que aquelas classificadas como corrupção. Quase 3 vezes mais. Mas como o dinheiro público pode ser desperdiçado sem corrupção? Isso acontece, por exemplo, quando o governo decide fazer algo de última hora sem planejamento, compra algo que não precisava, compra na quantidade errada, paga mais caro porque deixou tudo para a última hora, inicia uma obra sem planejamento suficiente, constrói um espaço público, depois fica sem utilização, compra equipamentos que permanecem parados, perde medicamentos ou materiais porque comprou em excesso, cria um programa sem saber exatamente qual problema pretende resolver, ou encerra uma política pública, ou revoga uma lei sem diagnóstico sério e sem analisar os impactos negativos. Em nenhuma dessas situações precisa existir roubo, mas existe desperdício. E quem paga essa conta somos nós. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento estimou que as ineficiências nos gastos públicos brasileiros poderiam alcançar, com base nos dados analisados, até 3,9% do PIB, Produto Interno Bruto. Estamos falando de uma quantidade gigantesca de recursos. Dinheiro que poderia representar mais vagas nas creches, melhores escolas, mais medicamentos, estradas bem conservadas, serviços públicos mais rápidos, mais investimentos. Isso nos ensina uma coisa. Não basta perguntar, alguém roubou? Também precisamos perguntar, essa compra era realmente necessária? Essa foi a melhor solução? O dinheiro foi bem utilizado? O serviço foi entregue? O problema foi resolvido? A vida das pessoas melhorou? Aqui que entram 3 palavras muito importantes para uma boa gestão pública: eficiência, eficácia e efetividade. Mas não precisa complicar. Eficiência é utilizar bem os recursos públicos. É fazer mais e melhor, evitando desperdícios. Eficácia é cumprir aquilo que foi planejado, se preocupar com os resultados. E efetividade é verificar se aquela ação realmente melhorou a vida das pessoas. Porque entregar uma obra não é suficiente se ninguém utiliza. Criar um programa não é suficiente se ele não resolve o problema. Gastar todo o orçamento não é prova de boa gestão. O verdadeiro resultado aparece quando o dinheiro público produz valor para a sociedade. E aos gestores públicos fica uma mensagem: preocupar-se com eficiência não significa simplesmente cortar despesas. Não significa fazer menos, significa planejar melhor, definir prioridades, ouvir as pessoas, integrar as secretarias, utilizar informações confiáveis, acompanhar indicadores, avaliar resultados, manter e aperfeiçoar aquilo que está funcionando, corrigir aquilo que não deu certo e direcionar os recursos para onde eles podem produzir o maior benefício para a população. E nós, como cidadãos, também precisamos ampliar a forma como fiscalizamos o poder público. Devemos continuar cobrando honestidade e combate à corrupção, mas precisamos cobrar também planejamento, qualidade dos serviços, resultados, transparência, eficiência e políticas públicas que realmente funcionem. Porque dinheiro público não precisa apenas ser aplicado com honestidade, precisa ser utilizado com inteligência, precisa produzir resultados, precisa melhorar a vida das pessoas. E é justamente por isso que vamos conversar nessa nova fase do Fala Procurador, sobre governança pública, políticas públicas, gestão, planejamento, eficiência, inovação, segurança jurídica e sobre como construir governos que funcionem melhor para as pessoas. Eu sou Álvaro Esquiva Júnior e este é o canal Fala Procurador, porque governar bem não é apenas gastar dentro da lei, é transformar cada recurso público em benefício real para a sociedade.